Olá, sétimo ano, tudo bem? Tudo bem com vocês, com a sua família? Como vocês estão? Espero que todos aí estejam bem, todos estejam se cuidando, tomando as medidas necessárias, para que a gente possa voltar à nossa convivência o mais rápido possível, tá bom? Bom, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de redação, tá? Aqui pela telinha, pela internet. Mas é legal vocês terem em mente que nós já vimos alguns conteúdos, vamos rever um pouquinho mais e passar para conteúdos novos, ok? Aqui eu trouxe para vocês que nós vamos ver as crônicas narrativas, nós falamos em sala, vimos tudo com calma, vou fazer uma breve revisão e adentrar ao conteúdo de crônicas argumentativas, falar sobre argumentos e tudo mais. Depois passar às atividades, que é a nossa última parte do vídeo. Falando um pouquinho sobre as crônicas narrativas, né? Temos que ter em mente que ela é um gênero narrativo. Ela vai te contar uma história. E por isso, ela vai apresentar aqueles elementos da narrativa que vocês já estão acostumados desde lá do 6º ano. Narrador, personagem, tempo, um espaço. Você terá as ações desses personagens sendo reveladas, faladas, exploradas. E ele vai também tratar o discurso direto ou o discurso indireto. Lembrando, foi matéria nossa do 6º ano passado, que o discurso direto, ele é aquele em que o autor resolve, né, falar, ó, nesse momento do texto, quem vai falar mesmo é o personagem. Então ele vai marcar isso no texto, colocando lá os 2 pontos, o travessão, tá? Os verbos de sendir, né? Aqueles verbos de dizer, né? E disse, e falou. Aí bota os 2 pontos, linha de baixo, coloca o travessão e escreve lá a fala do personagem. Isso é o discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador daquele texto, ele resolve, olha, nesse momento eu vou falar, vou usar a minha fala, a minha maneira de expressar aquilo que o personagem quis dizer. Então ele fala, por exemplo, e o menino queria comprar um bolo, foi à padaria e pediu ao atendente que desse o bolo de chocolate a ele. Ponto. Ele utiliza as palavras dele para expressar o pedido do garoto na padaria, vamos colocar assim, tá bom? Então ele vai ter essa responsabilidade, o autor tem essa responsabilidade de dar a voz ao narrador, assim, você decide como vai ser, de que fato, como vai ser utilizado. Depois, ele vai falar aqui pra gente que a narrativa ela tem como objetivo narrar um fato da vida cotidiana. Esse fato da vida cotidiana, muitas das vezes, são fatos que para nós, ao olharmos assim, falar, caiu alguma coisa ali no chão. O cronista, ele pode olhar, caiu o livro da escola caiu assim no chão e você, pegou e botou aqui. Ele pode olhar naquele instante e falar, opa, tem aí um motivo, tem aí um sentido, um fato, para daí dar uma boa crônica, criar uma boa crônica e contar assim uma história que aquele fato esteja presente, tá bom? Então, os cronistas, eu costumo pensar, gosto de pensar que eles andam na rua e de repente olham para o outro lado e falam, isso aqui dá uma crônica, anota lá como se eles andassem com um bloquinho no bolso, anota aquilo ali que vai servir para depois. E vai andando e vai pegando ideias, depois senta e escreve. Então, são fatos mesmo corriqueiros do dia a dia que eles colocam em seus textos, tá bom? E textos curtos, que nós já falamos em sala. Os cronistas narrativos, ele tem destaque em outros gêneros literários, como o conto, a novela e o teatro. Então, eles vão participar de outros textos narrativos também, tá bom? Falando agora sobre a crônica argumentativa, argumentos você saber falar, você saber justificar, expressar, argumentar, ter ideias sobre fatos, sobre acontecimentos. E aí eu coloquei aqui para vocês o seguinte, a crônica argumentativa, ela é um gênero textual que é misto, ela vai unir a narração, tá? Contando uma breve história que tenham personagens, o tempo e o espaço, e também argumentar sobre esse fato,
sobre um fato específico. Então ele vai criar argumentos, ele vai justificar alguma coisa, ele vai criar meios de fazer você refletir. Essa é a ideia e uma das grandes diferenças entre a crônica narrativa e a argumentativa. Ela vai fazer você pensar, você refletir sobre aquilo ali, formar uma opinião depois de ler aquele texto. O texto pode apresentar a linguagem formal ou a informal, aí o autor escolhe qual é a linguagem que ele quer colocar. Lembrando, linguagem formal é aquela que segue as normas gramaticais, aquela linguagem que tem um rigor maior tanto na fala quanto na escrita, tá bom? E a linguagem informal é aquela que você utiliza com as pessoas que estão mais próximas a você, que fazem parte do seu convívio diário. Então você pode empregar gírias, abreviações, tá? E que a outra pessoa vai te entender sem problema nenhum, tá? E sem reclamar. Os cronistas argumentativos têm maior projeção no mundo jornalístico. Então a crônica argumentativa, ela vai estar mais presente no meio jornalístico, diferente da crônica narrativa, em que você tem os cronistas, eles vão aparecer mais dentro de contos, de outros tipos de textos. Algumas diferenças bem importantes entre a crônica narrativa e a crônica argumentativa. As crônicas narrativas, elas vão narrar fatos comuns. Essa tabelinha é interessante, eu coloquei alguns pontos bem legais para vocês não se perderem. Ela vai apresentar os elementos da narrativa que são importantíssimos. São publicadas em livros, em seleção de melhores crônicas. Então, você normalmente vai ver na prateleira de uma livraria, assim, reunião das melhores crônicas de determinado autor. Ou crônicas X, crônicas sobre tal assunto, as melhores crônicas, tá? Você vai ter ali uma reunião de crônicas que vão ficar todas elas dentro de um único livro. As crônicas argumentativas, elas são inspiradas em fatos nacionais ou internacionais. Então, são fatos que vão ocorrer, que as pessoas vão ter domínio, vão conhecer, e aí o cronista olha, pega aquela ideia, cria ali a sua crônica, tudo, lembrando que é argumentativa, então ela vai fazer você refletir, você pensar. E aqui tem um outro ponto também, que as crônicas argumentativas, por elas fazerem parte do texto jornalístico, de estarem inseridas no meio jornalísticos, elas vão ser breves assim, a duração do tempo dela na mídia. Porque na mídia e na vida das pessoas, elas vão acontecer, o fato aconteceu, é de âmbito nacional ou internacional. Aquele fato vai acontecer, as pessoas vão tomar ciência, a crônica vem, fala sobre, depois você vai ter a notícia, a reportagem, foto-reportagem sendo publicadas e aquela notícia, né, ela vira a crônica e acontecem outras e vão criar outros textos. Então ela é breve, ela não... Você pode até encontrar um livro com as melhores crônicas argumentativas de determinado autor, determinado escritor que usa, que a sua vida é criar textos argumentativos, crônicas argumentativas, tá bom? Mas ela passa, ela não fica o tempo todo. O livro de vocês, ele vai tratar até a respeito de futebol. Então, que é bem legal as crônicas argumentativas sobre o futebol, é um ramo bem legal de se ler, vale a pena, depois eu vou indicar para vocês na sala direitinho, tá bom? Eu tenho aqui que as crônicas argumentativas, ela analisa fatos sobre pontos de vista diferentes. Ela vai argumentar, ela vai tratar, ela vai te dar meios de você refletir, de você criar a sua opinião sobre o fato que está sendo narrado naquela crônica argumentativa, tá bom? Aqui, nós chegamos aí ao final da nossa aula e falamos sobre as atividades no livro. Então lá vocês vão encontrar texto, é necessário que vocês façam a leitura desse texto com calma, muita calma, que vocês tenham em mente aí
Passei da página 21 à página 29. Tem uma produção textual que você vai escolher. Tem 3 textos e você escolhe um. Você tem 3 propostas e você escolhe uma delas para fazer o seu texto, para você criar o seu conteúdo. É necessário. Vocês, nesse momento, têm um tempo maior dentro de casa. Então, separa esse momento para você sentar, para você criar, para você entender esses pontos. Revejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes acharem necessário. Vocês têm lá a plataforma, coloca lá, professora, estou com dúvida, vou te responder, não tem problema nenhum de vocês me questionarem, na verdade devem me questionar. E aqui a produção textual de vocês, ela é importantíssima, é o momento em que vocês se expressam. Lembrando, crônica narrativa é aquela que vai contar uma história, um fato do cotidiano. Ela vai lembrar a você, ela vai ser mencionada, você vai olhar e você vai se identificar porque vai ter os elementos. A crônica argumentativa, ela vai ter os elementos, ela tem os seus pontos principais, mas um deles, o fundamental é que ela vai fazer você refletir sobre o assunto. Ela vai querer que você tome uma posição, que você reflita muito bem sobre aquilo que é expresso ali, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para vocês nesse momento e dessa diferença entre as duas. E eu desejo que vocês tenham um bom estudo, boa leitura e uma ótima produção, porque só assim mesmo a gente só consegue escrever um bom texto, fazer uma boa produção textual, mergulhando dentro dele, criando, criando e criando. Ah, professora, criar colocando o título, criar tomando cuidado com os parágrafos, não pulando linha o tempo todo, vocês adoram ficar pulando linha, não precisa escrever um texto de 50 linhas, a gente já falou isso na sala de aula, vocês têm essas anotações no caderno, então criem seu texto, escolham um bom assunto, vejam algo que lhe interessa, algo que está lá dentro também do texto, do livro de vocês podem escolher, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.